Psicologia de Bolso. Eu sou a Paula Chocalhinho e este é o meu podcast. Olá, então muito boa semana para quem está aí desse lado e bem-vindos e bem-vindas aqui ao Psicologia de Bolso, este novo episódio desta semana. E quero que saibam uma coisa, eu quando pensei em fazer aqui o meu podcast, eu elaborei uma lista de para aí 15 temas dos quais eu gostaria de falar num podcast e ter um registro em áudio, para além dos textos, dos artigos que eu escrevo no Facebook, no Instagram e no meu blog. Queria ter também esses registros em áudio. Portanto, quero que vocês saibam que todas as semanas eu penso, ok, qual é o melhor assunto para abordar esta semana? Parecem-me todos super importantes. Mas então decidi para esta semana falar aqui sobre os limites. Como estabelecer limites saudáveis nos nossos relacionamentos. Pois é verdade. Quando me perguntam, Paula, mas quais são assim, os casos que tu mais atendes? O que é que as pessoas mais procuram na terapia contigo? E de facto tem tudo a ver com relacionamentos. Com o relacionamento comigo, com o relacionamento com o meu companheiro, com a minha companheira, com os colegas de trabalho, com as FIAs. Relações até que eu quero ter e não consigo ter. E como estabelecer limites saudáveis nos relacionamentos com os outros, não é? Porque muitas vezes isto acontece nas relações de amizade, nas relações de casal, nas relações também com as FIAs, portanto com a hierarquia do nosso local de trabalho, muitas vezes aceitar mais daquilo do que nós conseguimos de facto produzir, devolver, dar e claro que nós somos ensinados que temos de estar disponíveis, temos que ser solícitos, temos que ser obedientes, isto vem logo desde a infância. Temos uma sociedade muito servil que de facto ensina os seus elementos, que agradar aos outros é bom, que devemos preocupar-nos com o que os outros pensam, com o que os outros acham. Então somos educados neste sistema, do que aquilo que os professores, os vizinhos, a família diz é muito importante. E muitas vezes calamos a nossa voz, calamos os nossos nãos. Isso eu não quero, isso eu não gosto, isso eu não tolero, isso eu não permito. Exatamente para não magoar os outros, para não ferir os outros, para que os outros não fiquem perturbados. E às vezes até para nós não temos uma consequência negativa, que se chateiem connosco, que fiquem aborrecidos connosco, que alguém fique triste com os nossos comportamentos. Portanto, por um lado estamos a defender o outro e por outro lado também nos estamos a defender a nós. Porque muitas vezes é-nos difícil sentir que os outros estão a sofrer por nossa causa. E outras vezes sentimos que não queremos de facto deixar os outros a sofrer e ficar com essa culpa, com esse peso. Mas de facto o não é importante. Eu muitas vezes nas minhas consultas costumo pegar num livrinho que eu tenho lá, que é a Assertividade, a expressão de uma boa autoestima, da Olga Castanher, acho que é assim o nome da autora. E de facto eu costumo ler lá uma lista, a lista dos direitos assertivos. E um deles é dizer que não, estabelecer limites saudáveis, dizer como se sente, valorizar as suas necessidades, porque muitas vezes é isto que acontece na questão dos limites saudáveis ou da falta deles. É o não reconhecer as minhas necessidades como importantes ou como prioritárias e muitas vezes colocar as necessidades do outro em primeiro lugar. Mais uma vez, muito relacionado com esta educação que nós temos, para a obediência, para o agradar os outros, para a necessidade de aprovação. Mais uma vez, e aqui talvez vocês sintam que eu possa tornar-me até repetitiva ou tocar aqui em teclas muito parecidas de outros podcasts, porque muitas coisas vêm do mesmo sítio. E esta questão de querer agradar os outros, do medo da desaprovação, vem muito da infância, vem muito de não queremos desaprovar as nossas figuras principais, porque o desaprovar tem uma consequência negativa. Se nós fazemos com que os nossos pais, os nossos cuidadores, se chateiem connosco, eles podem nos aplicar um castigo, podem nos retirar uma recompensa, podem impedir-nos de fazer uma coisa que nós queríamos ou de ter uma coisa que nós gostaríamos de ter. E tudo isto cria implicações, cria algo em nós, cria leis e registros em nós que nos dizem, ok, é mau desaprovar os outros, é mau desiludir os outros, é mau que os outros fiquem aborrecidos ou chateados connosco. Até porque ouvimos muitas frases do género a menina feia, menino feio, chorar é mau, tens que ouvir os adultos, tens que obedecer, tens que fazer aquilo que nós dizemos, tens que fazer aquilo que nós mandamos. E isso faz a criança muitas vezes pensar que
as minhas necessidades não são suficientemente importantes para serem ouvidas. Aquilo que eu quero não me pode ser dado. E outros pensamentos do género. Então crescemos e vamos para o mercado de trabalho, e mesmo isso nos nossos relacionamentos, com os nossos amigos, com os nossos colegas de escola, com os professores. Muitas vezes silenciamos esta voz, isso eu não quero, isso eu não gosto, isso eu não posso, isso é demasiado, não é? Por causa também destes ensinamentos. Claro que nós podemos transcender os ensinamentos, não estamos aqui em procurar culpados, estamos a procurar as origens, as causas do porquê. Porquê é que é tão difícil muitas vezes estabelecer limites saudáveis? Porquê é que é tão difícil enfrentar o meu chefe a respeito do meu ordenado, do meu salário, ou dos meus direitos, ou das minhas funções na empresa onde estou? Porquê é que é tão difícil no relacionamento com uma pessoa que eu gosto e pelo medo de a perder eu tenho dificuldade de dizer um não, ou hoje não, ou desta forma não, não é? Portanto, acho que todos nós nos podemos relacionar com esta questão dos limites. Às vezes podemos muito facilmente no trabalho estabelecer limites saudáveis, ou muito facilmente até com os nossos amigos, mas depois não conseguimos com os companheiros, ou não conseguimos, se conseguimos numa área não conseguimos na outra, por exemplo. Portanto, estas questões da assertividade, não é? Porque isto estabelecer limites passa muito pela assertividade. Ponto número 1, as pessoas reconhecerem as suas necessidades. Ponto número 2, poderem comunicá-las e ficarem firmes nessa comunicação e nessa firmeza, porque muitas vezes podemos dizer que não, isso eu não quero, mas continuamente lá vamos aceitando, lá vamos acedendo aos pedidos dos outros, às necessidades dos outros, às expectativas dos outros. E então muitas vezes vamos nos submetendo a essas vontades, essas expectativas, às necessidades dos outros, ainda que por vezes até consigamos reconhecer as nossas. Só que acontece um fenómeno muito interessante, que quanto mais tempo passa de nós desvalorizarmos as nossas necessidades em detrimento das necessidades do outro, do que o outro pretende de nós, o que o outro precisa, o que o outro quer, o que é bom para o outro, chegamos a um ponto em que já nem ouvimos as necessidades. Simplesmente sentimos-nos tristes, sentimos-nos infelizes, sentimos-nos recalcados, angustiados, desmotivados, sem energia, cansados e muitas vezes não sabemos porquê. Então a minha pergunta aqui é: você consegue reconhecer as suas reais necessidades? E não é só necessidades físicas de descanso ou necessidades materiais de ter algo melhor, de ter uma vida melhor, condições melhores, mas também necessidades emocionais. De ser reconhecido, de ser bem tratado, de reconhecerem as suas necessidades, de olharem para si, perceberem também onde está e o que consegue ou não fazer, se é demasiado ou não, mas isso só nós podemos passar ao outro. O outro não sabe o que se passa dentro de nós, não é? Portanto, temos que ser nós a manifestar isso. E sim, de facto, isso passa muito pela assertividade. Não só reconhecer as nossas necessidades, mas poder expressá-las. Não só as necessidades, as nossas opiniões, as nossas ideias, os nossos ideais, os nossos sonhos, os nossos projetos, aquilo que nós queremos, aquilo que é importante para nós. Isso são as nossas necessidades. Portanto, como não falar de limites e não falar de necessidades, de assertividade, de expressão, de comunicação. Porque muitas vezes aqui os limites saudáveis passam muito pela comunicação. Podemos expressar quais são esses limites e isso envolve a comunicação, uma comunicação assertiva. E na comunicação há muitos entraves, porque o outro pode não perceber, pode não querer perceber, pode tornar-se agressivo, defender-se, atacar-nos quando nós estamos a comunicar. Então temos que nos manter firmes nessa comunicação e nessa expressão. Às vezes há momentos para falar, há momentos para silenciar e talvez um dia destes eu até poderei falar mais sobre a assertividade em maior detalhe. Mas hoje, de facto, os limites, o que são os limites? O que são os limites saudáveis? Como estabelecer esses limites saudáveis? E porquê é que temos dificuldades em estabelecê-los? Por tudo isto temos estado aqui a falar. Então o que é um limite? Um limite é algo que nos separa do outro. É como se houvesse aqui uma fronteira, é como eu costumo imaginar os limites, é como se houvesse uma fronteira à nossa volta, onde para dentro desse limite estamos nós, as nossas necessidades, os nossos ideais, a nossa energia, a nossa força, as nossas características, a nossa personalidade. Para fora disso está aquilo que são os limites do outro também. As responsabilidades, os deveres, também as necessidades do outro e tudo mais. E nesta troca, entre uma e outra pessoa, existe uma fronteira, não é? Onde nós podemos colocar essa fronteira mais longe, mais perto de nós, ou seja, em termos espaciais. Imaginem uma bolha tipo à vossa volta, um perímetro, uma linha, não é?
e nunca se falou tanto em espaço pessoal como agora, a nossa bolha, não é? Espaço pessoal, de haver distância de segurança. Nós também temos esta distância de segurança em relação ao outro, que seria necessária nós termos. Há quem não tenha, há quem de facto se submeta a muita coisa, permita muita coisa, por não haver essa clareza de facto é necessário haver uma fronteira entre mim e o outro. Não é? É como se nós temos as nossas casas, temos os nossos jardins, temos os nossos prédios, em que há a porta da nossa casa e nós decidimos o que entra e o que sai. Não é? Da mesma forma, nós temos esse espaço, não é? Esse espaço seguro que é o nosso corpo, dentro dele está tudo aquilo que nós somos, que nós pensamos, que nós sentimos. Para fora deste corpo está o outro, está o mundo exterior e nós temos que encontrar essa linha a respeito do mundo exterior. Então, o limite é de facto tudo aquilo, ou até onde nós conseguimos ir em relação a qualquer coisa, não é? Em relação ao trabalho, em relação aos relacionamentos, até onde nós podemos ir. E até onde o outro também pode vir em nosso encontro. E limites saudáveis é de facto nós podemos nos sentir seguros, sentirmos-nos aprovados, reconhecidos, não só por nós, mas também pelas pessoas à nossa volta, sentir que as pessoas nos respeitam. Quando nós comunicamos, as pessoas ouvem, compreendam, aceitam e muitas vezes nós, por calarmos consecutivamente, não dizemos o que estamos a pensar, o que estamos a sentir, muitas vezes vamos aceitando muitas coisas das nossas pessoas à nossa volta, não é? Sejam mais próximas, sejam no contexto mais profissional ou mais formal. E tudo aquilo que nós não expressamos, que nós não manifestamos, pode fazer com que o outro tenha falta de clareza e que abuse ou entre dentro de um limite nosso que nós não manifestamos. Então acho que todos nós conseguimos perceber quais são os nossos limites, né, de certa forma. Sempre que nós sentimos que esses limites estão a ser ultrapassados é quando nos sentimos inseguros, fragilizados, atacados, sobrecarregados, quando nos sentimos não vistos, quando nos sentimos que a outra pessoa não está a respeitar aquilo que em nós é fundamental, né? A nossa integridade, a nossa estrutura, porque muitas vezes não comunicamos isto, não é? Não comunicamos isto. E vejo muito isto no trabalho, muitas pessoas a queixarem-se que de facto fazem mais do que aquilo que deveriam fazer ou que conseguiriam fazer. E nós estamos numa sociedade que de facto pede muito, é muito exigente, temos sempre muitas solicitações e nós sentimos que temos que dar conta daquilo tudo, temos que aceitar aquilo tudo, senão o que é que será que os outros vão pensar de nós? Vamos pensar que somos péssimos pais, somos péssimas mães, somos péssimos colaboradores, colegas, funcionários, profissionais, e então estamos sempre com estes malabarismos, fazer tudo aquilo que está ao nosso alcance para que a nossa imagem não seja denegrida, não é? Só que isto torna-se muito exigente e muito difícil. Mas quando conseguimos ser assertivos, de facto, isto torna-se, quando se torna claro para nós até onde conseguimos ir e não, até quais são os nossos nãos, quais são os nossos sims, quando é que temos de dizer não, quando é que temos de dizer sim, vai haver momentos para o sim, vai haver momentos para o não, não é? Isto eu quero, isto eu aceito, isto eu não aceito, isto é demais para mim, isto eu consigo, aquilo eu não consigo. Temos que fazer sempre estas decisões, não é? Porque vai haver momentos que conseguimos fazê-las mais facilmente, outros menos facilmente, de acordo com o nosso estado emocional, de acordo se estamos a sentir-nos mais frágeis nesse momento, mais confiantes ou não, porque nós não somos estáveis, as nossas emoções não são estáveis constantemente, a nossa mente não funciona sempre neste equilíbrio, numa homeostase, não é? Portanto, muitas vezes temos que regressar a nós e perceber, neste momento da minha vida, nos meus relacionamentos, à minha volta, onde é que eu estou a ser pouco claro com os meus limites, onde é que eu não estou a respeitar os meus limites, porque também tem a ver com os limites que nós colocamos em nós próprios, em nós próprias, porque muitos de nós investimos imenso o trabalho e às vezes estamos até largas horas a trabalhar, fazemos demasiadas tarefas e esquecemos também de estabelecer limites para nós. Há tempo para descansar, há tempo para produzir, há tempo para relaxar, há tempo para estar com os amigos, tem que haver tempo para tudo. Não é? Então os limites saudáveis começam connosco, com a relação connosco, o que nos exigimos, às vezes em excesso, não é? Ou que às vezes nos exigimos o contrário do excesso, não é? Quando exigimos de menos de nós e as coisas vão se sobrepondo e nós perdemos o controle dessas coisas. Portanto, aqui é importante isso, perceber onde é que está neste momento, onde é que seria necessário estar em relação aos outros, em relação a si mesmo, em relação a si mesma, perceber o que é que precisa ser feito em termos de limites de tempo, limites emocionais, em que ponto está? Encontra satisfação na sua vida, nos seus relacionamentos,
em qualquer esfera. Se não, o que é que poderia melhorar? E muitas pessoas, de facto, o ponto que mais me referem é mesmo a dificuldade em dizer que não. E às vezes quando dizem é a culpa de terem dito que não. Eu acho que aqui em podcasts anteriores eu falei no conceito da responsabilidade emocional. Eu falo muito neste conceito nas consultas, no sentido em que cada um é responsável por aquilo que sente. Porque neste momento somos todos adultos, portanto todos nós estamos a comportar-nos uns em relação aos outros e nem tudo o que nós fazemos ou dizemos, ou aquilo que é importante para nós ou necessário para nós, às vezes vai ser bem aceito pelo outro. E às vezes o outro até pode ter e tem o direito de rejeitar, de não aceitar, de se revoltar, de ficar chateado, quando nós colocamos um limite, não é? Mas se é importante para nós e nos faz sentir bem e é de facto aquilo que nós precisamos de fazer, independentemente de qual for a resposta do outro, nós precisamos fazê-los por nós, pelo nosso bem-estar, pelo nosso equilíbrio, pelas nossas necessidades não ouvidas, que é muito isto, ouvir as nossas necessidades. E a responsabilidade emocional é eu sou responsável por aquilo que eu sinto e também por aquilo que eu faço. E o outro igual. Portanto, se isto para mim é uma necessidade, eu a expresso ao outro, ele pode de facto não a aceitar. Mas isso é a responsabilidade dele, como é que ele vai lidar com esse nosso não é? Com esse nosso limite, não é? Portanto, ao sermos adultos, já não há aquela questão da parte infantil que ainda procura a aprovação e quando não tem a aprovação, há uma grande dor, não é? Há um grande sentimento de rejeição porque o pai, a mãe, a outra pessoa que é importante para nós, não está a respeitar alguma coisa em nós, não estamos a sentir respeitados, não é? Há um castigo, como eu falava há pouco, em relação à infância e à nossa educação. Só que neste momento somos adultos, a outra pessoa também é adulta, portanto pode gerir essa situação. Não é? E nós também podemos gerir essa situação, portanto não temos de estar constantemente à procura da aprovação dos outros, ou que os outros tenham uma boa imagem de nós, que gostem de nós e por isso submetermos-nos a tudo, não é? E sim, é muito nesse sentido que nós por vezes não estabelecemos limites saudáveis por essa busca da aprovação que todos temos, não é? De certa forma, em maior ou menor grau. Quando nós buscamos essa aprovação dos outros, muitas vezes tendemos a não estabelecer esses limites saudáveis e realmente permitir muita coisa. Então este é um tema que de facto nos envolve aqui alguma retrospectiva, alguma introspeção e perceber em que áreas da nossa vida nós não conseguimos estabelecer esses limites saudáveis. Perceber os porquê com esta pessoa em concreto ou nesta situação em concreto eu tenho mais receio, ou seja, qual é o medo da perda que eu tenho ali, não é? Porque é que eu não expresso um limite? Qual é o receio, qual é o medo que eu tenho associado a esse limite? Será que outra pessoa se vai afastar? Será que vou perder aquela pessoa? Será que essa pessoa vai pensar menos de mim? Vai ficar desiludida? Vai ficar chateada? Será que vai falar mal de mim? Vai criticar-me? Então, muitos destes motivos são aqueles que estão por trás do medo de dizer que não. Eu até costumo dizer aos meus clientes, às minhas clientes, que ai, Paulo, mas eu tenho tanta dificuldade em dizer que não. Eu sim, de facto, isso é uma competência que se treina, a assertividade, a dizer que não, expressar um limite, uma necessidade, entrar em confronto com outra pessoa, até é uma competência que se nós não tivermos, podemos adquirir, podemos treinar, existe o treino da assertividade. E então não quer dizer que a pessoa vai se sentir super segura depois de fazer este treino em terapia ou fazer este exercício para si próprio, para si própria e depois vai dizer não daqui para a frente e vai ser muito fácil, não é isso? Muitas vezes nós ficamos em má consciência quando dizemos que não, no sentido em que sim, de facto pode ter um efeito negativo ou no sentido em que o outro pode ficar perturbado, pode ficar chateado, até porque se habituou a ter muitos sims da nossa parte e de repente tem um não. E aqui cabe-nos a nós também por vezes suportar essa culpa, a culpa do adulto, a culpa de desiludir, a culpa de ter que fazer alguma coisa que de facto pode prejudicar o outro ou de certa forma, quando o outro esperava algo de nós que nós não podemos corresponder, sim. Então há quem diga, pois, mas eu queria dizer não e não sentir culpa. Nem sempre isso é possível, não é? Não sempre isso é possível. Aqui o primeiro passo é primeiro aprender a dizer que não e a estabelecer os limites, sejam eles quais forem, e depois sim, também trabalhamos com a culpa associada a isso, não é? E tudo se torna tudo muito consciente para nós. Porque é que eu tenho medo de dizer que não, ou estabelecer um limite, ou revelar as minhas ideias, as minhas opiniões, as minhas reais necessidades a quem quer que seja, não é? Se eu consigo também perceber porque é que o faço, o que é que me motiva a não fazer, não é? A não estabelecer esse limite,
muito mais facilmente eu consigo estar consciente e decidir, de facto, se quer tomar essa iniciativa, essa decisão de estabelecer esse limite. Por isso, mais uma vez, volte sempre a este trabalho de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, de perceber as causas e questionar-se, não é? Porque é que com esta pessoa é tão difícil impor um limite? Ou porque é que é tão difícil para mim fazer respeitar os meus limites, mesmo que às vezes os imponha? Sim, porque vão haver pessoas que são abusadoras. Há pessoas que não respeitam naturalmente os limites dos outros, que não os reconhecem, que não os querem reconhecer, não é? Porque precisam de algo dessa pessoa, querem algo dessa pessoa e sentem-se no direito de o pedir, mas cabe-nos a nós, diligentemente e de uma forma firme e assertiva, constantemente limitar esse limite. Independentemente se a outra pessoa compreenda ou não, independentemente se a outra pessoa respeita ou não, cabe-nos a nós mantê-lo firmemente, até que a outra pessoa realmente perceba que aquilo é um limite e que não pode transgredir. Portanto, de facto, cabe-nos a nós este papel do adulto, este papel que diz não. De facto, isso não, ou isso não faz sentido, isso não quero, isto para mim é importante desta forma, não é? Quero fazê-lo assim, gostaria assim, isto para mim é importante, quero ter isto, não é? Eu estou a falar aqui muito no não, mas envolve também o sim, não é? Portanto, todo este trabalho com os limites é muito este questionamento, é muito perceber, ok, onde é que tenho falta de limite? Porquê é que eu tenho falta de limite? E ao percebermos as causas, também podemos ficar pacificados, perceber de onde vem, que muitas vezes não tem a ver com o momento atual, não tem a ver com a pessoa em concreto, tem a ver com uma projeção que nós também fazemos naquela pessoa, naquela situação, o medo de uma perda, de uma rejeição, do abandono, não é? Nos relacionamentos acontece muito isto. E está aqui um tema para um futuro podcast, não é? Aqui as feridas mais comuns, o abandono, a perda, a rejeição, a traição, que estão muitas vezes na causa desta dificuldade da assertividade e dos limites, não é? Por isso, faça aí um pensamento, faça aí uma reflexão na sua vida, onde é que é menos assertiva, onde é que é menos assertiva, a quais pessoas é mais difícil dizer que não, com que pessoas é que é mais difícil manter-se firme, não é? Portanto, tornando claro tudo isto, vai exercitando a sua capacidade de ser assertivo, de ser assertiva e, de facto, sentir muitas dificuldades nisto e não estiver a conseguir fazer sozinho ou sozinha este processo, o que eu recomendo é sempre procurarem um profissional que vos possa guiar, que vos possa ajudar, que possa fazer este trabalho de análise, perceber as causas, porque há muitas pessoas, eu simplesmente não consigo, não sei, algo me prende, algo me limita, e sim, às vezes é preciso fazerem um trabalho de pesquisa, de análise, de compreensão, para que sinta mais livre para poder finalmente dizer esse não. Mesmo que sinta alguma culpa, algum remorso, alguma tristeza de ver outra pessoa que você gosta também ficar triste por algum limite que impõe, não é? Porque até ali tem sido de determinada maneira e depois, quando nós estabelecemos limites diferentes daqueles dos que tinham até ali, os outros vão reagir a isso, porque isto é como peças de xadrez, é como um jogo, não é? Quando nós nos movimentamos num determinado sentido, a outra pessoa faz outro movimento, não é? Portanto, andamos todos a dançar aqui uns com os outros e, claro, quando uma pessoa está habituada a um desafio, nós temos um determinado comportamento e de repente passamos a ter outro e introduzimos um novo comportamento, claro que os outros também podem ficar confusos, mas lá está, tudo se reajusta novamente. Os relacionamentos são fluidos, não têm que ser estanques, não têm que ser sempre da mesma maneira. Nós não temos que funcionar sempre da mesma maneira só porque até ali funcionámos assim. E que agora como é que será fazer diferente, o que é que os outros vão dizer? Mais uma vez a necessidade, não é, da aprovação e o medo da crítica, da rejeição. Então sim, permitir esse movimento também aos outros, permitir-nos a nós primeiro criar esses movimentos que são importantes para nós, estes limites são importantes para nós, ouvirmos essas necessidades e também ajustarmos e adaptarmos, habituarmos, esperarmos os outros também a se habituarem a este novo eu, a esta nossa nova forma de agir, de fazer, de nos afirmarmos, né? Os outros, tudo isto tem um período de adaptação. Os outros podem estranhar, de facto, e vão precisar do seu tempo se reajustar. Do que antes pediam, se calhar não vai ser agora respondido da mesma maneira, não é? Então, primeiro trabalhar aqui, começar a exercitar esta assertividade e também esperar que tudo se ajuste novamente, que as pessoas se habituem a essa sua nova forma de se manifestar, de se colocar, não é? E é isto o processo. E isto também faz parte do processo, não é? Nós depois também nos depararmos com as consequências
da nossa modificação comportamental, da nossa modificação de comportamentos. E ficámos com isso, aguardámos também o tempo do outro a se ajustar e mantemos-nos firmes nesta nova forma de nos relacionarmos com os outros, nesta forma saudável de nos relacionarmos com os outros. Pois bem, e por hoje é tudo em relação a este tema. Podem sempre encontrar-me nos canais habituais, tenho o meu blog, o Instagram, o Facebook, onde podem ver mais coisas sobre mim, mais informações sobre mim, em Paula Chocalhinho Hipnoterapia. Muito obrigada por estarem desse lado e até à próxima.